Queridos irmãos, nesse clima de paz que tanto as músicas quanto a oração nos proporcionou, vamos iniciar então uma vez mais as nossas reflexões em torno daquilo que a doutrina nos traz. De uma certa forma, as músicas dos meninos acabou sendo uma introdução da proposta que trouxemos para hoje. Porque nós somos, sim, essas almas queridas, somos filhos de Deus. E é muito bom pensarmos assim, refletirmos assim e permitirmos que esse impulso de nos sentirmos filhos de Deus, de nos sentirmos almas queridas, nos impulse nos nossos discernimentos e nas nossas escolhas. Nós somos, sim, capazes para vir a alcançar esse mundo de paz que John Lennon nos retrata tão bem. E a essência é potencializarmos essa força divina em nós, que é o amor. E o dia para iniciarmos a potencialização dessa força, o dia mais importante, sem dúvida, é o dia de hoje. E nos lembraram, através da música homenageando Chico, que nós temos uma fonte quase que infinita para as nossas consultas, para as nossas reflexões, para buscarmos o conhecimento que nos favoreça o despertamento de nossas consciências e a nossa busca pela verdade e a busca do caminho para construir esse mundo de paz. Então, vamos iniciar com a reflexão que nos traz esse capítulo do Evangelho. Antes, eu quero dizer que aqui tem várias fontes. Nós temos aqui a irmã Stufo, o Emmanuel, o José Spencer, o Dr. Vitor Ronaldo. Então, tem um mosaico aí, né? Então, vamos começar aí por essa reflexão, né? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, desde o primeiro momento, primeiro contato que a gente tem com a doutrina espírita, é essa a palavra de ordem, né? A transformação moral e a responsabilidade que somos, a responsabilidade única sobre nós mesmos da nossa transformação. Então, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos e única e exclusivamente por nós mesmos. Então, vamos refletir sobre espiritualidade. O que realmente vem a ser viver a espiritualidade? Às vezes a gente confunde um pouco, porque nós aceitamos e trabalhamos efetivamente nesse mundo e nesta vida material na qual estamos inseridos, em suas apresentações mais simples, ou negamos e disfarçamos numa falsa vivência de espiritualidade. Então, essa é uma questão, aliás, toda a proposta aqui é uma proposta de questões a serem dirigidas às nossas consciências. Então, precisamos refletir, então, o que exatamente seria essa espiritualidade, porque nós somos espíritos, mas estamos temporariamente encarnados ou reencarnados num mundo material. Então, costuma-se dizer, somos espíritos vivendo uma experiência material. Então, a vida material nos joga dentro de contextos, dentro de questões que precisam ser vividas, né? Nós já temos lá no Evangelho cuidar do corpo e do espírito, né? Então, vamos refletir.
será que dá para separar o que é espiritual do que é mundano? Seria possível? Então, essa é a reflexão que Spencer nos traz. Que depende do modo como você interpreta as suas práticas. Separar muito o que é espiritual do que é mundano, isso enfraquece a nossa relação com a vida. Então, se a gente se quiser jogar dentro desses padrões de separação, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso é espiritual, isso não é espiritual, né? Porque o fortalecimento com a vida vem dessa apreciação, desse prazer de viver que é produzido nas coisas mais simples. Então, a gente vai percebendo que está mais na essência, como diz a música, né? Então, a formulação, a embalagem, a roupagem, quer dizer, o parecer não é o que faz a diferença. Dentro do Livro dos Espíritos, tem perguntas que nos remetem à reflexão das atenuantes e das agravantes, inclusive, né? Sair com um amigo para tomar vinho é um ato espiritual, por que não? Vai depender do que vai rolar nesse vinho, nesse papo, nessa maneira como foi conduzida. Então, eu acho que não importa tanto o que se faz, pela reflexão que o Spencer nos traz, não importa tanto o que se faz, mas a intenção daquilo que se faz, a maneira, as consequências, a reflexão, a repercussão daquilo que se faz. Então, acho que a medida do se é bom ou se é ruim, se é espiritual, se não é espiritual, é muito dentro do estaria potencializando essa essência, que é o amor. Estaria, né? Por que não dizer que admirar uma orquídea não é um ato de espiritualidade? Muitas vezes, ali naquele momento, você está se proporcionando essa possibilidade de fluir essa força íntima, que é a essência para o nosso progresso. Podemos dizer que numa relação sexual com amor, afeto, é um ato de espiritualidade, por que não? Quanta iniquidade já vivemos em nome da fé? Guerras, preconceitos, intolerâncias. Vivemos e continuamos vivendo em nome da fé. Não seria viver a espiritualidade nossa grande busca, que vamos encontrando passo a passo e por partes até formarmos um todo? Então, ele trata aqui da coerência. Até que ponto existe alinhamento e coerência entre o que pensamos, sentimos e nos comportamos? Então, a vivência da espiritualidade seria encontrar este equilíbrio, a coerência no que eu penso, no que eu sinto e na maneira como eu comporto. Nem tudo que parece é. Isso aí já é conhecido, né? Então, o que poderia sair dessa linda caixa? Então, quando nós dissemos que a embalagem não é tão importante, porque às vezes eu posso ter uma embalagem da boazinha, da certinha, da comportadinha, da que vive a espiritualidade, da fada. Mas, ao abrir essa embalagem, para quem está convivendo ali no dia a dia comigo, vai estar sabendo que é mais para a bruxa do que para a fada. Então, perguntar à nossa consciência o que é verdadeiro na minha atitude.
Então, é o processo do autoconhecimento, que a gente não faz reforma, não faz transformação sem conhecer. Então, a transformação moral ou a reforma íntima, ela é única para cada ser. É o modo como eu penso e sinto que determina quem eu sou. É a partir disso, daquilo que penso, daquilo que sinto, que posso fazer de mim um outro homem. Então, como diz o Dr. Maurício Crispim, não tem a receita do bolo. Então, a doutrina, ela nos traz os princípios, nos mostra as possibilidades, nos auxilia a abertura de consciência para que nós mesmos encontremos as nossas respostas e entender que somos únicos, embora semelhantes, embora convivendo, compartilhando. Eu sou responsável e a única responsável por mim e exclusivamente por mim. Então, a minha responsabilidade é cuidar de mim, responder por mim. E, claro, dentro do amor, dentro da caridade, dividir, compartilhar, carregar um pouquinho da dor do outro. Já é outra coisa. Então, virtude está lá, nesse mesmo capítulo 17, no item, 2 itens para frente, que é o item 10, onde ele diz que não consiste virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Por isso que, então, aquela reflexão do Spencer casa muito bem com essa reflexão que os espíritos trazem através de Kardec no seu Evangelho. Então, não dá muito para separar o que é mundano, o que é espiritual e o que não é espiritual. Então, virtude, a virtude, ela é uma manifestação. Então, quando a gente pensa que está sendo virtuoso, nós não estamos, né? O Dr. Maurício tem uma figura muito legal para dizer que é como se nós fôssemos o poste. A virtude é a luz, então nós não somos donos. O poste não é dono da luz, ele simplesmente permite a manifestação. Então, potencializar as virtudes é irmos adquirindo maturidade para permitir que essa virtude, que essa essência, que é essa força, que é o amor, se manifeste, nos conduza, se manifestando. Então, refletindo. Então, não é num plano racional, não é num plano mental, não é num plano de padrões. Eu vou me comportar assim porque assim é ser espírita. Tá? Então, saúde moral, nos traz o Dr. Vitor, uma das maneiras que temos de medir nossa saúde moral é pela alegria que temos em viver. Essa alegria mede a nossa saúde. A Hermance, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos diz que, então, o trabalho da reforma íntima é um trabalho processual. Então, há toda uma sequência de passos, de iniciações, de propostas, né? O autoconhecimento. Então, seria o início, né? O autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem voltarmos o nosso olhar para dentro de nós mesmos, então, nós estaremos comprometendo esse nosso trabalho de reforma íntima. Então, autoconhecimento. E também amar-se, né? A música do Gibelli trouxe isso para nós, né? O amar-se, o auto-amor. Jesus disse amar o próximo como a si mesmo. Então, como que nós vamos amar o outro se nós não aprendemos nem a amar nós mesmos? A nos respeitar.
Então, para amar o próximo, eu só estaria madura em condições de amar o próximo quando eu conseguisse me amar. Mas nós somos ainda tão egoístas que não amamos nem a nós mesmos. E o auto-perdão, que a música dele também falou do perdão. Então, nós complicamos muito com esse autodesamor na autopunição. Então, o auto-perdão é uma das condições, né, um dos requisitos básicos para a gente desenvolver esse trabalho. Projetar e trabalhar num refazer-se constante. Então, esse trabalho, ele é constante. É encarnação após encarnação, após encarnação, após encarnação. Nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade cada vez mais com a luz expandida, com o amor potencializado, até alcançarmos a personalidade do nosso modelo e guia, que é Jesus. Então, o que seria efetivamente uma reforma íntima? Liberar a consciência dos grilhões do ego para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscá-la. Esforço consciente na transformação da personalidade humana. Então, é isso. Então, não é tão importante o tempo. O GBL lembrou também na música quanto tempo, por quanto tempo, quantas vezes, né, tem a outra música do Osni também, que traz a mesma mensagem. Quanto tempo, quantos corpos terei que habitar, quantos nomes terei que assinar, quanto tempo, Senhor? Aí ele diz, só depende de você. Eu já te dei um caminho para seguir, agora a decisão é sua. Então é isso, reforma é isso, é um vir a ser constante, nós não estamos completos. E o Emmanuel lembra, né, essa frase do Emmanuel, eu gosto muito dela, porque ele diz, não intentes transformar milênios de trevas em alguns momentos. Então, nós vimos de uma caminhada, a gente vem de uma jornada. Então, esse nosso hoje, que é muito importante, essa encarnação presente, essa personalidade que está à frente, né, dessa encarnação presente, ela tem conteúdos de um longo passado. Então, nós trazemos as tendências, por isso que fala que reconhece o verdadeiro espírita pelo trabalho, pelo empenho que ele faz em fazer uma transformação dessas tendências. Porque se é para reconstruir essa personalidade, potencializar essa luz, potencializar esse amor, então é um trabalho constante, é um vir a ser, né, constante. Então, esse passado de trevas ainda está muito forte dentro de nós. Então, como é que nós vamos querer que, num estalar de dedo, num piscar de olhos... Então, às vezes, a gente se perde nessa ilusão de, eu quero me auto-iluminar. Não é assim, não é por aí. Então, o homem é uma obra em aberto. Então, por isso que Paulo de Tarso, ele fala sempre do homem velho e o homem novo. É preciso que morra o homem velho para renascer o homem novo. Paulo diz, né, eu realizei o bom combate. Então, a reforma íntima, a doutrina nos mostra, é esse bom combate de Paulo de Tarso. É essa busca desse renovar-se constante, né? Então, nós estamos em constante mudanças, em plena construção. A ponto do Dr. Maurício, nas aulas dele, colocar que
o novo é todo momento. A todo momento nós está nascendo um homem novo. Hoje, essa personalidade ela já tem um conteúdo diferenciado do conteúdo de ontem. Acontece que, quando a gente busca fazer o que a irmã se chama de uma transformação consciente, a Joana de Ângeles também usa esse termo, transformação consciente. Então, é você ter consciência, ter observação e cuidar e zelar desse trabalho. Mas que, de uma forma ou de outra, ele acontece naturalmente. O que nos possibilita a conscientização é, de repente, potencializarmos com um pouco mais de intensidade, diminuirmos um pouco esse tempo que as músicas questionam, né? Quanto tempo. Então, a ética da transformação, ela se faz dentro dessa ética, da ética de paz, de saúde, de liberdade, de relacionamentos humanos afetivos. Então, para desenvolvimento dessa ética, porque, de repente, por isso que a irmã tem um livro que fala Reforma Íntima sem martírio, porque, às vezes, a gente faz desse processo um verdadeiro martírio. Opa, então não está fazendo bem. Se é algo que está me desgastando, está me botando para baixo, então, a reforma íntima ela se faz, né, dentro dessa ética de busca de paz, de saúde, de liberdade. E, para isso, relacionamentos afetivos sem julgamentos, sem condenações, sem preconceitos. Então, até para olhar para os nossos defeitos, é importante que a gente olhe para eles sem condenação. Por isso fala-se do auto-perdão. Porque essa consciência acusadora do ego, que me leva a ficar triste, a ficar deprimida, porque encontrei em mim um determinado defeito. Mas eu não sou espírita? Mas eu não sou oradora? Eu não divulgo isso e aquilo outro? Como é que pode? Aí o que acontece? Se eu querer ir por esses caminhos, eu vou colocar a pele da ovelhinha para todo mundo me admirar e eu mesma, né, me deixar me perder dentro dessa ilusão. E quando eu chega o momento de encontrar, por isso que os livros aí que traz o hospital lá de Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, que tem lá pavilhões e pavilhões de espíritas, de batalhadores dentro do movimento espírita que estão lá para serem tratados, para serem mudada a reflexão, né? Então, é importante eu me respeitar como ser humano que eu sou. Um processo que está indo, está caminhando, né? Então, é importante lembrar, antes de ser espírita, eu sou gente. Eu sou um ser humano que tem todo um processo de tendências disso e daquilo outro. Sou um aprendiz. Então, para a instauração das linhas éticas, que são aquelas, vamos estar voltando, né? Para instalar todas essas linhas aqui, é como que a gente precisa buscar o comportamento, né? Primeiro, essa postura, que nós já adiantamos aqui, a postura de um aprendiz. Então, encarar sempre isso. Eu pisei na bola, escorreguei, mas eu sou um aprendiz. Mas eu estou consciente, eu vou buscar, eu vou aprender mais. Então, buscar o novo, buscar o desconhecido,
ter aquela curiosidade incessante, a sede de entender. Então, o Dr. Maurício, ele diz que quando a gente inicia a conscientização do processo, há uma inquietação dentro de nós, né? Porque você começa a sair daquela zona de conforto e você está sempre buscando novo, buscando. E romper preconceitos e reciclar ideias, valores e conceitos. Porque a gente fica muito acomodado. Então, todas as vezes que a gente estiver acomodado, nós não estamos saindo do lugar. Né? Até que o movimento da vida passe e nos arraste para despertar a consciência. Mas que bom se eu buscar essa movimentação conscientemente, sem a chibata, né, da vida. É onde que, então, a gente diz que a conscientização pode, talvez, estar facilitando, favorecendo essas escolhas. Então, reciclar ideias. O que você vê o progresso, a ciência, a própria ciência, o progresso da ciência, o que era verdade já não é verdade mais. Descobriram isso, aquilo outro, e a coisa vai mudando. Esses dias eu estava ouvindo a palestra da Paulinha, lá no Vicente Paulo, e eu achei muito interessante. Ela falou assim, já percebeu? Vamos dar um exemplo assim, da alimentação, né? Tem uma época, ovo é bom. Aí, de repente, o ovo já não é bom mais. É só a clara, só a gema. Não, os dois juntos. Agora pode comer ovo. Quer dizer, então vai mudando. Então, isso aí, a gente usa um exemplo mais concreto para a gente conseguir projetar esse exemplo dentro dessa nossa reflexão íntima. Né? Então, não me cristalizar nas minhas verdades. Sempre estar buscando ampliar esse horizonte, ampliar a minha forma de significar, de valorizar. Então, reciclar é muito importante para a instauração desse processo. E a observação de si mesmo, conhecimento de nossas reações, a autoavaliação constante, sem condenar. Só avaliar para poder conhecer. Né? E tomar decisão. Eu sou responsável por mim. Uma outra questão é a aceitação da sombra, que é todo esse conteúdo, essas trevas que o Emmanuel fala naquela frase dele. Né? Então, a mudança para melhor não implica em destruir, mas dar nova direção e melhor aproveitamento de tudo o que nos diz respeito, os traços de nossa personalidade, acertos e até erros, sucessos e fracassos. Tudo nosso é aproveitado. Então, reforma íntima não é nascer esse homem novo. Então, nós precisamos saber dar essa interpretação. Não é desconstruir ou desprezar, jogar fora. Não, a gente não joga nada fora. Tudo se transforma. Já tem a lei física aí de Lavoisier. Né? Tudo se transforma. Então, nada se joga fora. Então, é o esforço, né, o verdadeiro espírita que trabalha para fazer essa transformação. E vamos lembrar, então, aqui a reflexão com Jesus, que ele diz, granjeai riquezas das iniquidades. É essa mensagem aí, né? Então, é aceitar a nossa sombra. É a partir dela que nós vamos transformar ela em luz. E o auto-perdão, já falamos, que então a palavra de ordem é recomeço. É assim que a gente vai estar realizando o auto-perdão. Se eu sou um aprendiz, eu posso recomeçar.
E tem uma frase do Chico, né, que é muito boa para a gente fazer essa reflexão, que ele diz lá, eu não sei bem certinho como que é, mas é mais ou menos a ideia é que eu não posso voltar no passado. Refazer o que já foi feito no passado, não posso. O que eu plantei está plantado. Eu não tenho como refazer o passado. Mas no meu hoje, por isso hoje é o mais importante, né? No meu hoje eu posso iniciar a construção de um futuro diferente. Então a palavra de ordem para o auto-perdão é recomeçar. E a cumplicidade com a decisão de crescer. Então, nós sabemos que nenhum projeto, nenhum tipo de projeto, ele alcança êxito se você não tiver cumplicidade com ele. É ou não é? Você se propõe a tornar um determinado profissional numa determinada área aí. Então, você vai adquirir uma cumplicidade com esse propósito. Senão, você não vai alcançar. Um campeão, ele não nasce campeão, né? Ele se propõe a se tornar um campeão e faz toda uma cumplicidade para alcançar esse objetivo. Então, essa transformação moral, do roteiro para a instauração dessa linha ética, para trabalhar dentro dessa ética de paz, de auto-perdão, de amor, de relacionamentos afetivos, então é a cumplicidade. É você ter seriedade, disciplina e perseverança. Então, essa devagar mais sempre é uma das lições de Emmanuel no livro Fonte Viva, que mostra bem isso aí, né? Essa cumplicidade. Quer dizer, é sempre dando passo a passo, mas constante. Porque se a gente quiser desistir no meio do caminho, falar, eu não tenho jeito mesmo, eu sou assim, a gente fala a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, não vou morrer assim. Então tá, meu filho, então você não está a fim de buscar aquilo que você está buscando, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exercícios, apesar que não é receita de bolo, mas, assim, são alguns princípios, alguns exercícios que a gente pode estar fazendo, né, para nos ajudar. Perguntar para nós, quais são os meus verdadeiros valores? Então, é o processo do autoconhecimento, né? Os meus valores estão centrados no ser, no ter ou no parecer? Ou no ter ou parecer ou no ser? Então, olha, não vamos nos condenar se a gente encontrar a resposta aqui. Tá? Não vamos ficar deprimidos. Mas vamos pensar assim, de repente, que tal eu começar a olhar um pouquinho para cá? Né? E nós podemos, nós somos capazes. Os meus verdadeiros valores estão na minha percepção de verdade ou na crítica e padrões alheios? Então, eu vou escolher para mim aquilo que o padrão está dizendo. Por isso que a gente falou, o processo é individual. Eu não tenho que ficar olhando para o vizinho. Tudo bem que a gente pode ter modelos para nos inspirar, modelos para que a gente possa buscar uma inspiração mesmo. Mas o processo é individual. Então, eu tenho a mesma potência, a mesma possibilidade do outro, mas o outro tem uma história diferente da minha história. De repente, o ponto de maturidade do outro é bem diferente do meu. Tá? Então, o nosso modelo é Jesus. Então, tem uma distância grande. Então, nós não vamos poder nos condenar. Se fosse Jesus, o que Jesus teria feito? Algo bem diferente, claro.
Mas, se ele é meu modelo, se ele é meu guia, eu vou estar buscando, então, tentar desenvolver dentro de mim uma busca íntima de estar fazendo uma associação, né, da minha possibilidade com aquilo que eu admiro, aquilo que eu pretendo, né? Então, porque senão eu vou me tornar uma hipócrita. Eu vou querer me comportar dentro de padrões, para ser a certinha, para ser a boazinha, para ser aplaudida, para ser aceita no meio ou no grupo. Não, mas isso não tá me fazendo crescer. Então, de repente, é preferível ser verdadeira com aquela minha percepção de verdade. Por isso que a gente fala que é constante a transformação, porque a verdade, à medida que nós vamos amadurecendo, ela vai abrindo o leque. Então, nosso alcance de verdade vai mudando constantemente. Não é que a verdade muda a nossa percepção dela, né? Mas é importante que eu respeite a minha percepção. Eu vou colocar os meus valores na minha responsabilidade ou na hipocrisia? São perguntas para estar jogando aí para a consciência. Em que, de fato, eu acredito? A minha fé é cega ou é raciocinada? As minhas escolhas fundamentam-se no meu discernimento ou quero fazer uma boa figura? Falo minhas próprias palavras ou me faço como um papagaio? Repito, sem mesmo refletir o sentido. O que realmente eu quero para a minha vida? Continuar como estou ou sinto que posso melhorar? Viver como estou vivendo ou posso mudar? Buscar outras opções? Manter a rotina ou posso variar? Então, o que realmente eu quero? E aí eu me posiciono. É importante a gente entender que nós não estamos falando aqui de certo ou errado. Tá? Não existe dentro do nosso mundo relativo certo e errado. O certo e errado você precisa ter um referencial. É certo ou errado em relação a quê? Porque, como é tudo causa e efeito mesmo, como eu sou responsável, eu posso escolher. Claro, eu vou pagar um preço, vou arcar com a consequência, mas e daí? Eu estou num processo de aprendizado, não é? O que posso fazer para viver em um mundo melhor? Então, para a gente alcançar esse mundo de John Lennon, nós somos capazes, nós temos potência para isso, mas o que eu posso fazer para viver já, agora? Nesse mundo, vamos dizer assim, entre aspas, caótico, né? Dentro desse caos, há uma ordem de progresso. Então, eu estou consciente de que a realidade é aquilo que eu observo. Então, eu posso ficar presa na observação do caos e enxergar a verdade no caos. Enxergar que a realidade é o caos. Ou eu posso aprofundar um pouco mais a minha visão, penetrar mais a fundo nas condições e enxergar a ordem, o progresso, e começar a me sintonizar com a onda do progresso, com a onda da paz, com a onda do amor. Eu escolho com que onda eu vou me sintonizar, porque
a realidade é aquilo que eu observo. Será que eu estou consciente disso? Eu estou consciente que o significado das ocorrências é aquilo que eu determino? Então, o valor, o significado das coisas é aquilo que eu dou. Então, o Spencer fala assim, ó, tem gente que sofre um câncer como se sofresse uma dor de cabeça. E tem gente que sofre uma dor de cabeça como se sofresse um câncer. Então, a mesma ocorrência a mesma situação ocorre comigo, ocorre com você. Por que a sua reação é diferente da minha? Não é? Porque o significado que você dá é diferente do meu. Então, o tamanho das coisas somos nós que damos. Aí fala assim, isso foi muito grave. Para o outro, não acho tão grave assim. Você acha grave isso? Eu não acho tão grave assim. Né? Então, o significado somos nós que damos. É importante a gente entender isso. Para entender a nossa responsabilidade. A responsabilidade até com aquilo que a gente tá escolhendo, né? A Joana de Ângeles diz que essa jornada do autoconhecimento é o grande desafio para o homem contemporâneo. Porque nós já conquistamos várias coisas dentro da conquista material, a ciência, mas esse homem interno é um grande desconhecido ainda. E tem uma outra reflexão do Emmanuel, se não me engano, no livro Roteiro, e ele diz, então, que a gente está num progresso muito grande científico, mas o homem interno ainda é muito selvagem. Ainda estamos quase que na caverna ainda, o homem de dentro. Então, por isso que a Joana de Ângeles diz que é um grande desafio para o homem contemporâneo, o autoconhecimento. E para fazer essa jornada, é preciso, então, requisitar de nós o saber, o querer e a coragem. Coragem para buscar, né, buscar a coragem para ser fiel a si mesmo. Ter fidelidade, respeitar. Ainda que seja algo que eu encontre que é desaprovado pelos padrões, mas eu sou eu. É isso que está aqui. E como Jesus disse que é para buscar, granjear riquezas das iniquidades, o que eu estou encontrando aqui é a iniquidade, mas é com essa iniquidade que eu vou trabalhar. E eu preciso ter coragem de reconhecer. Coragem e humildade, alguns autores dizem, né? E superar o medo, porque dá um medo muito grande. Né? A Joana fala, é o dragão. O dragão está sempre te espreitando. E o herói vai lutar com o dragão. Então, superar o medo do desconhecido e do novo. Porque como é uma mudança, a gente está sempre saindo da zona de conforto, por isso que dá inquietação. Você está sempre saindo daquilo que está padronizadinho, modeladinho e tal. Para você fazer, você tem que enfrentar muita coisa. Então, sair dessa zona de conforto, então, dá medo. E você, então, vai ter que buscar a coragem, a sabedoria e a sua vontade para você conseguir superar esse medo. E olhar para a própria escuridão, que é aquilo que nós falamos, aceitar a sombra. Olhar mesmo para a sombra. Olhar para dentro. Nós vamos olhar para dentro, nós vamos encontrar um bicho muito feio. Mas não vamos reprimir o bicho, não. Não vamos querer botar ele numa jaula, esconder o lobo e colocar a pele de ovelhinha, porque não vai funcionar. Uma hora esse lobo vai aparecer.
Então, que tal fazer amizade com esse lobo? E falar, lobo, tem outras possibilidades para você, senhor lobo, que sou eu mesmo. É isso mesmo que eu quero? Não. Ó, lobo, ou você muda comigo, ou você muda comigo. Tá? É uma conversa íntima, né? Então, dentro desse processo, então, nós vamos adquirindo maturidade. Então, por isso que é diferente. O seu significado é diferente do meu, porque a sua maturidade é diferente da minha, né? Então, a maturidade é conquista evolutiva do espírito, lograda nos embates rotineiros contra as próprias imperfeições morais. Então, isso é o papel do espírita, do verdadeiro espírita. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo empenho que ele faz para transformar, né, as suas más tendências. Então, lograda nos embates rotineiros contra as próprias imperfeições morais. Então, ela não é para ser jogada fora, é para ser transformada. É, sobretudo, esforço no sentido de desenvolver a empatia. Nós vamos falar agora o que é empatia. E desvencilhar-se do egoísmo e tornar-se mais solícito, sobrepujar a indiferença aos dramas humanos. Então, ele falou, amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Então, não tem como potencializar o amor, porque sem a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Caridade é a ação do amor. Então, no que você permite a potencialização dessa força, que essa virtude se manifeste, essa manifestação vai se traduzir em ação de amor, isso que é a caridade. Então, a empatia, ela é a capacidade intuitiva de aceitação e compreensão dos sentimentos e maneira de ser dos semelhantes, que acaba sendo a indulgência, né? É a qualidade inerente ao ser, mas nem todos já despertaram e nem todos se esforçam e se educam para tal. Então, a indulgência também é essa potência que é componente dessa força que é o amor. A vigilância, né, é uma outra questão, que é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada para os ideais enriquecedores. Que foi quando eu falei lá da questão da sintonia. A vigilância é você estar atento onde que você está casando a sua onda. Você está mergulhando em quais ondas você está surfando, como diz o Dr. Maurício. Aí a oração, que é, então, o ponto essencial, né, dessa instauração dessas linhas da ética, da transformação moral, porque a oração recolhe-se os germes divinos do bem, que são correntes de energia superior. Então, a oração nos coloca em conexão com essa força divina, com essa essência que é o amor, através da oração. E desperta-se as forças nobres que se encontram adormecidas. Então, por isso que nós ainda não amamos, porque nós permitimos que a sombra do egoísmo embote essa luz, abafe essa luz. Então, esse trabalho de transformação moral é justamente acordar essa força. Ela está adormecida. Então, já lá em 1833, já esse filósofo dinamarquês já escreveu essa frase linda, né, que é: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Por isso que Jesus diz:
Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e será atendido. Busca e acharás. Então, a gente às vezes fica intrigado. Mas se o Pai conhece as nossas necessidades, por que eu preciso pedir? Então, o pedir, o buscar, o bater, é todo esse processo de você permitir a expansão, acordar essa força íntima, né? E a tolerância. Então, a fé, ela é tolerante, ela sabe esperar. O Gibele também lembrou, por isso que eu falo, bem, que você fez a introdução para mim, porque é isso. A hora que vocês começaram a cantar, eu falei, está introduzindo a reflexão. Porque fala dessa tolerância, do saber esperar, né? Há tempo para cada coisa, tudo a seu tempo. Isso não é conformismo, é simplesmente saber esperar. Dá tempo ao tempo. Por isso que a gente fala que nós não temos que estar ocupado com o parecer, mas ocupado com o ser. Porque enquanto eu estou ocupada com o parecer, eu estou embotando o ser. Estou impedindo que o ser expanda. Estou impedindo que o ser se manifeste. Né? Então, esse processo, ele não tem tempo marcado, determinado. Se conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, é o fogo eterno. Não é assim. A doutrina já mudou para nós essa visualização, já mudou esse horizonte. Né? Então, também o amor incondicional, principalmente o autoamor. Sem isso, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Então, para a gente encerrar, é fazer essa conclusão, que uma coisa é precisar mudar. Outra coisa é não se amar. Então, nós não podemos confundir a necessidade de transformar com o descuido e o descrédito pessoal. É isso aí, gente. Muita paz.